Olá a todos, hoje vamos iniciar o nosso curso de ultrassonografia de carótidas. A missão desse curso, basicamente, é capacitar vocês para a realização técnica deste exame, seguindo todos os critérios utilizados para a avaliação hemodinâmica do paciente. E claro, treinar vocês em algumas situações específicas relacionadas a este exame no nosso dia a dia, para que torne mais factível a realização deste exame na agenda de vocês. Então, é muito bom você chegar em um serviço e ter um aparelho de última geração disponível para você realizar o exame já todo presetado. E a gente sabe que às vezes esta não é a nossa realidade. Muitas vezes a gente tem que andar mesmo com um aparelhozinho antigo, e para isso muitas vezes ele não foi presetado. E a missão desse curso vai ser auxiliar vocês a realizar tecnicamente de forma adequada o exame de avaliação de carótidas e vertebrais. A principal indicação deste estudo envolve a triagem, diagnóstico e acompanhamento dos pacientes com doença ateromatosa. Muito importante a varredura completa tanto nos planos axiais e longitudinais de toda a extensão das artérias carótidas comum e a carótida interna nos seus segmentos acessíveis no pescoço. Todas as dificuldades técnicas devem ser registradas no relatório, porque um exame que pode esbarrar em algumas limitações anatômicas ou mesmo da própria doença do paciente. As duas principais limitações técnicas que nós encontramos nos nossos dia a dia é a bifurcação carotídea alta, acima ou mesmo ao nível do ângulo da mandíbula, o que dificulta bastante o acesso, e a presença de placas muitas vezes bastante calcificadas, que geram sombra e limitam realmente a avaliação de determinados segmentos cervicais das artérias em estudo. Para toda a realização de qualquer exame de ultrassonografia, o conhecimento da anatomia é fundamental. Para a avaliação das carótidas, nós utilizamos as três modalidades disponíveis da ultrassonografia, tanto o modo B, a avaliação com o Doppler colorido, e a avaliação da velocidade com o Doppler espectral. No modo B, a gente vai avaliar basicamente e diferenciar o que é a artéria carótida comum, o que é a artéria carótida interna e a externa. Neste exemplo, nós estamos bem na frente da bifurcação carotídea do lado esquerdo, um corte longitudinal, onde observamos a presença do bulbo carotídeo, que neste paciente está localizado na emergência da artéria carótida interna. Muitas vezes a localização desse bulbo carotídeo é variável, a maioria deles se encontra ao nível da bifurcação, mas ele pode ser encontrado tanto na emergência da artéria carótida interna e algumas vezes até mesmo na artéria carótida externa. Aqui nós observamos algumas diferenças. Observamos que a artéria carótida externa ela tem um calibre menor do que a interna, já que a interna vai receber boa parte do fluxo proveniente da artéria carótida comum e possui normalmente ramificações no seu trajeto cervical, com ramos direcionados para a tireoide. Geralmente são os primeiros ramos da artéria carótida externa. Também utilizamos a avaliação com o Doppler colorido, especialmente para avaliar se existe alguma placa hipoecogênica que a gente não está conseguindo ver no modo B. E, claro, para a identificação de áreas de aliasing ou de fluxo turbulento, que são alvo do nosso estudo caso haja a investigação de algum ponto de estenose. E, não obstante, utilizamos também a avaliação espectral, que é fundamental para o cálculo hemodinâmico de estimativa da estenose. Bom, em alguns aspectos técnicos. O exame geralmente ele é feito com o paciente deitado, com uma leve rotação do pescoço em 45 graus. O transdutor que a gente usa é o linear, pois vamos observar estruturas superficiais, e sempre ficar atento à angulação. Como eu havia falado, a anatomia é de fundamental importância para que a gente diferencie principalmente a artéria carótida interna da externa, o que pode gerar um pouco de confusão na hora da realização do exame. Como eu já havia falado, o calibre da artéria carótida interna ele é maior, já que ela recebe boa parte do fluxo da artéria carótida comum e irriga estruturas nobres do sistema nervoso central. Normalmente, no seu trajeto cervical, a artéria carótida interna não emite ramos, a maioria das vezes ela não é ramificada, enquanto que a artéria carótida externa sim apresenta ramos no seu trajeto cervical. A orientação no plano axial da artéria carótida interna sempre vai ser
mais lateralizada, algumas vezes mais posterior e lateral, e a artéria carótida externa costuma se posicionar mais medialmente no plano axial ou transversal. Lembrando sempre que a artéria carótida interna ela vai irrigar um leito de baixa resistência vascular, que é o sistema nervoso central, ou seja, tem que sempre chegar um fluxozinho lá, independentemente da fase do ciclo cardíaco. Enquanto que a artéria carótida externa vai irrigar um leito de alta resistência vascular, que é couro cabeludo e estruturas mais superficiais, por exemplo. Outra forma importante que, mesmo tendo observado todos esses critérios, ainda chegou a ter dúvidas qual é a artéria carótida interna e qual é a externa, você pode realizar a manobra de percussão temporal. Durante a manobra de percussão temporal, a artéria carótida externa vai receber, vocês vão perceber pequenas ondulações na diástole, com a mesma frequência que você está fazendo a realização da percussão temporal, já que os ramos da artéria temporal elas se comunicam com a carótida externa. Então, mais uma vez mostrando o modo B, aqui o corte longitudinal, mostrando aquela bifurcação que eu já havia falado, e a ramificação da artéria carótida externa já no trajeto cervical, e aqui no plano axial mostrando a disposição mais lateral da artéria carótida interna e mais medial da artéria carótida externa. Lembrando que este é um padrão de onda de alta resistência que a gente havia falado, com pico sistólico alto, agudo, rápida deiscência desse pico sistólico e diástole negativa, algumas vezes reversa, refletindo um leito de alta resistência vascular. Com a manobra de percussão temporal, nós podemos ver pequenas ondulações que surgem durante essa fase diastólica, com a mesma frequência que você está percutindo a região temporal do paciente, confirmando que aquela é a artéria carótida externa. Mais uma vez mostrando as ondulações da percussão temporal na fase diastólica com a mesma frequência que você está realizando no paciente. Então, com relação à avaliação espectral de velocidades, existem algumas adequabilidades técnicas que devem ser citadas. O volume da amostra deve ficar sempre entre 2 e 4 milímetros. O posicionamento dessa caixinha de volume da amostra deve ser no centro do vaso, para que a gente pegue aquele fluxo laminar com a velocidade mais homogênea, e maior, claro, longe das paredes do vaso, onde tem maior atrito. A linha indicadora ela deve estar paralelo à parede do vaso ou do fluxo, dependendo se o vaso estiver com alguma placa, estiver doente com alguma placa, você não coloca a linha indicadora paralela à parede do vaso e sim à parede do fluxo. Se o vaso estiver normal, a linha indicadora do Doppler pulsado deve ficar paralela à parede do vaso. E o ângulo Doppler sempre inferior a 60 graus. E aqui o exemplo. Aqui nós vemos um caso em que foi colocado tudo certinho, o box está colocado de forma correta, o ângulo está em 60 graus, porém a linha indicadora do Doppler pulsado está paralelo ao contorno da parede do vaso, que está aqui pontilhado em branco. E o que a gente observa é que a velocidade ficou quase próximo a uma estenose acima de 70%, quase próximo a uma estenose de 70%. Porém, a gente observa que aqui existe uma placa hipoecogênica que é melhor delimitada, às vezes, com o uso do Doppler colorido. Então, quando existe uma placa, quando a parede do vaso não está normal, você deve colocar a linha indicadora em direção paralela ao fluxo, ou seja, não mais paralela à parede do vaso. Então, quando você coloca a angulação mais correta, que seria paralelo ao fluxo que está passando nessa região, o ângulo até diminuiu um pouco, ficou 44 graus, porque ele está adequado à direção do fluxo nesta região onde está aparecendo o artefato de Aliasing. E a gente nota que a velocidade é um pouco menor do que 229, porque houve uma correção técnica do ângulo de insonação, certo? Então essa daqui seria a velocidade correta para este caso específico. Só para reforçar, quando o vaso não tem doença, quando o vaso está normal, a linha indicadora tem que ficar paralela à parede do vaso. Quando o vaso está doente, com placas ateromatosas, a linha indicadora deve ser paralela ao fluxo do vaso e não mais à parede. Bom, ao Doppler colorido, o valor da escala, que tem correlação direta com a frequência de repetição de pulso, deve ficar entre 30 e 40 cm por segundo.
Em algumas situações específicas, a gente vai ter que reduzir esse valor para que seja detectado o fluxo, mas a gente vai falar mais na frente. E o ajuste de ganho do box deve evitar aquele artefato de bleeding, que é você aumentar o ganho demais e ter a impressão de que o sangue, entre aspas, está saindo da parede do vaso. Bom, e aqui são dois exemplos que a gente não deve fazer. Aqui a gente nota que há uma escala mais baixa, né? O valor da escala, o valor que tem correspondência com o PRF, está em 4 centímetros por segundo, e a gente nota que basicamente antes do ponto de estenose, depois do ponto de estenose, no ponto de estenose, está tudo tendo um artefato de fluxo turbulento. Isso, o artefato gerado por digamos, um erro técnico na hora de realizar o exame. E aqui a gente mostra o contrário. Se aumentar demais a velocidade, no ponto onde era para logicamente ter um fluxo turbulento porque é uma área de estenose, o fluxo aparece normal por um ajuste errado também no valor da escala. Nesse caso aqui está 115 cm por segundo. Quando nós corrigimos o valor da escala e colocamos naquele padrão entre 30 e 40 cm por segundo, nós observamos claramente que no ponto de estenose, onde obviamente há o fluxo turbulento, é onde a gente verifica o artefato de aliase, então mostrando a forma correta de realizar a adequabilidade da caixa do box colorido. Bom, é muito importante, e talvez esta seja uma mais importante do que o próprio reconhecimento anatômico, é você identificar o espectro normal ou o espectro habitual, tanto da artéria carótida interna quanto da externa ao Doppler espectral. Que muitas vezes pode se gerar dúvida, mas aqui é a chave para tirar suas dúvidas. A artéria carótida interna, como ela irriga um leito de baixa resistência vascular e irriga estruturas nobres do sistema nervoso central, nós notamos um padrão de sístole, sístole rápida com uma queda mais lenta, e a diástole anterógrada e sempre acima da linha de base, o que reflete um fluxo contínuo, ou seja, não pode faltar fluxo para o sistema nervoso central. Então, esse espectro de onda deve ser visualmente gravado na memória de todo mundo. Sístole rápida, decréscimo lento da sístole, diástole sempre acima da linha de base e anterógrada, certo? Esse é o padrão típico da artéria carótida interna esquerda. Já o padrão da artéria carótida externa, nós notamos um rápido pico sistólico, rápida deiscência e uma diástole negativa, às vezes até reversa, refletindo um leito de alta resistência vascular da artéria carótida externa. Então, gravem o padrão habitual do espectro de onda. O espectro de onda da artéria carótida comum se assemelha muito ao da artéria carótida interna, já que a interna é a que vai receber a maior parte do fluxo da artéria carótida comum, certo? E onde a gente faz a medição desse espectro de onda no Doppler pulsado. Na artéria carótida comum a gente vai pegar o seu terço mais distal, mais próximo à região do bulbo carotídeo, porque assim a gente tem uma velocidade mais fidedigna para a comparação, quando necessário, com a artéria carótida interna. A gente pega a maior velocidade obtida para os cálculos, a gente pega pelo menos 3 curvas no Doppler e usamos a maior velocidade obtida para os cálculos, lembrando de não apertar muito o pescoço do paciente, pois pode simular um aumento de velocidade artefatual. E sempre a gente vai procurar os pontos de fluxo turbulento, né, de artefato de aliase, um aliase SAIG, ao Doppler colorido. Bom, a avaliação espectral ela já está bem estabelecida na literatura. Então, para que haja uma estenose no leito da artéria carótida interna, nós temos que ter um aumento de velocidade de pico sistólico acima de 125. De 125 a 230 cm por segundo seria uma estenose quantificada entre 50% e 69%. Acima de 230 cm por segundo, desde que você faça todas as adequabilidades possíveis do ângulo e correção de frequência de pulso, teremos uma estenose acima de 70%. Bom, outra parte muito importante da avaliação de carótidas e que deve constar no seu relatório é a avaliação do complexo médio intimal. Por quê? Existe uma associação de espessamentos do complexo médio intimal com eventos cardiovasculares adversos
E muitas vezes o cardiologista ou o médico que acompanha o paciente vai querer saber essa medida para tentar ajustar um tratamento preventivo para o paciente. A medida do complexo médio intimal, ela é realizada a 1 centímetro do bulbo carotídeo, nesse box de 1 centímetro, nesse espaço de 1 centímetro, podendo ser utilizado tanto a medida manual quanto medidas automatizadas. Se você for utilizar a medida manual, lembrar de pegar uma média de 3 medidas do complexo. Não incluir, o ponto de corte, como eu havia falado, é uma espessura de 1 milímetro. A gente não usa zoom ou harmônica para a realização desta mensuração. E se existirem placas ateromatosas nesta região que você vai utilizar para medir o complexo médio intimal, elas devem ser incluídas na medida para que se faça a média das 3 medidas, caso haja a utilização de cálculo manual. Então, como eu havia falado, existe associação, e isso são estudos utilizados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que mostram a correlação de espessamentos médio-intimais acima de 1 milímetro ou iguais a 1 milímetro com infarto agudo do miocárdio e morte por doença cerebrovascular. Esse estudo ARIC. Bom, e a gente vem falando disso, mas uma coisa muito importante é conceituar o que é uma placa ateromatosa. A placa ateromatosa é uma estrutura focal, uma protusão que pode ser definida segundo 3 conceitos. Ou ela vai ser uma protusão a partir da íntima superior a 0,5 milímetros em direção à luz do vaso, ou ela vai significar ou vai representar um espessamento médio intimal acima de 50% da espessura médio intimal adjacente, que é o que a gente vê aqui nesse caso. A gente vê uma espessura médio intimal adjacente de 0,41 milímetros. E no ponto C, vemos uma placa, um espessamento médio intimal acima de 50%, a espessura adjacente constituindo também uma placa ateromatosa, ou um espessamento médio intimal superior a 1,5 milímetros. Bom, na definição de uma placa ateromatosa é muito importante claramente a localização da mesma, a definição da ecotextura, se ela é isoecogênica, se ela é hipoecogênica, se ela é hiperecogênica ou heterogênica, a extensão da placa e, claro, a definição da sua superfície, se ela tem uma superfície regular ou superfície irregular, se existem áreas de ulceração ou não. Com relação à ecotextura, o que a gente usa como parâmetro para a definição da ecotextura de uma placa na avaliação das carótidas é a musculatura do esternocleidomastoide. Bom, aqui nós temos um exemplo de uma placa que tem a ecotextura semelhante à musculatura do músculo esternocleidomastoide, então temos uma placa uma placa homogênea, isoecogênica ao músculo esternocleidomastoide, o que reflete geralmente uma placa mais fibrosa. Aqui já ao contrário, aqui nós observamos parte da musculatura do músculo esternocleidomastoide e quase não dá para ver no modo B, mas no Doppler colorido a gente observa essa placa mais hipoecogênica com uma depressão, uma área de ulceração central. Então, aqui uma placa mais escura, mais hipoecogênica em relação ao músculo menos ecogênica, em relação ao músculo esternocleidomastoide, definindo uma placa hipoecogênica com uma área de ulceração, o que caracteriza uma placa mais instável. E aqui observamos placas heterogêneas, mas com áreas hiperecogênicas, o que reflete calcificações hiperecogênicas em relação à musculatura esternocleidomastoide. Bom, aqui nós observamos outra placa heterogênea. Veja que ela é predominantemente isoecogênica à musculatura, porém apresenta uma área focal hipoecogênica dentro da placa, o que provavelmente está relacionado a acúmulo de lípides ou mesmo hemorragias intraplaca, o que torna essa placa mais instável em relação àquelas outras. Com relação à avaliação da extensão da placa ateromatosa, a espessura da placa deve ser sempre medida no plano axial. A extensão longitudinal você faz no cortezinho longitudinal mesmo, mas é muito importante que você faça o corte axial para que se meça a espessura da placa
e se quantifique a estenose anatômica. Sempre que possível, é importante que se quantifique a estenose anatômica. Porém, a gente sabe que o critério fundamental para a quantificação da estenose carotídea é hemodinâmica. Então, o que vai valer mesmo é a relação de velocidades, certo? Mas lembrando que, geralmente, existe uma correlação muito boa entre a estenose anatômica e a hemodinâmica. E que a maioria dos aparelhos eles vêm com presets específicos para você calcular estenoses, não só da artéria carótida, mas de qualquer outro segmento arterial. E também você pode fazer de forma manual mesmo, no bração, só que vai ficar mais demorado. De qualquer forma, em artérias extensamente estenóticas, é recomendado que você faça uma média de pelo menos 3 diâmetros, para se ter uma quantificação mais real, digamos assim, da estenose anatômica. E lembrando que existe uma certa correlação com a estenose hemodinâmica no Doppler colorido e com a estenose anatômica observadas por exames de angiografia. Geralmente, quando esta estenose se encontra acima de 70%, existe uma boa correlação com as velocidades de picos sistólicas encontradas ao topo. Então, muito importante também que a gente tenha em mente algumas situações específicas que podem ser vistas no nosso dia a dia. A exemplo, durante a avaliação da artéria carótida interna esquerda de um paciente, em acompanhamento de doença traumatosa, encontramos os seguintes valores para a estenose anatômica e hemodinâmica. Um critério anatômico, a gente observou uma estenose quantificada em torno de 40%, porém no critério hemodinâmico nós observamos uma velocidade de pico sistólico de 200 cm por segundo. Ou seja, no critério hemodinâmico teria uma estenose entre 50% e 69% pela tabela, porém no critério anatômico observamos uma estenose de 40%. Então, qual seria a interpretação mais provável para esta situação? Lesões no leito carotídeo contralateral. Por quê? Existem alterações hemodinâmicas quando se há uma lesão no leito carotídeo que tentam melhorar o fluxo na artéria contralateral. Então, esse aumento, essa melhora de fluxo na artéria contralateral pode gerar este artefato de aumento na velocidade de pico sistólico da artéria não afetada, digamos assim. Ou seja, apesar do critério anatômico estar dando uma estenose inferior a 50%, no hemodinâmico estaria dando uma estenose superior a 50% por lesão na artéria carótida interna contralateral. Então, sempre tenha em mente, quando você tem uma estenose crítica de um lado ou uma oclusão da artéria carótida interna de um lado, você pode ter um aumento na velocidade da artéria contralateral só mesmo por mecanismos compensatórios a nível de polígono de Willis. Então, na avaliação de uma suboclusão ou um estado pré-estenótico ou pré-oclusão, os parâmetros de velocidade eles não são aplicáveis. Muitas vezes, quando você joga o box para a linha indicadora para calcular a velocidade e o volume amostral de um vaso que está quase ocluído, ele vai dar velocidades que não cabem nem naquela tabela, nem na escala do aparelho. Então, a avaliação com o Doppler colorido, nestes casos, é predominante. E nesse caso em específico, você vai ter que reduzir a velocidade da escala para valores inferiores a 30 cm por segundo, muitas vezes abaixo de 15 cm por segundo, para a detecção de um fluxo com padrão filiforme, chamado de trickle flow. É o que a gente observa aqui neste caso. Existe uma área segmental, uma estenose segmentar da artéria carótida interna, com placas hipoecogênicas e com contorno ligeiramente irregulares, e a gente observa o fluxo turbulento, filiforme passando no interior da placa, caracterizando uma estenose crítica, uma suboclusão da artéria carótida interna neste caso. Bom, a oclusão você realmente não vai identificar nenhum tipo de fluxo no vaso acometido. Muitas vezes ele vai estar preenchido por um material ecogêneo ou hipoecogênico, dependendo do grau do tempo de evolução da oclusão, e ausência total de fluxo ao Doppler colorido. Em segmentos proximais ao ponto de oclusão, neste caso aqui da artéria carótida interna, podemos observar o fluxo chamado de vai e vem, ou through and fro em inglês, o mesmo estacado, que é esse fluxo pulsado seco, digamos assim, entre aspas, e bidirecional. A gente aqui ao Doppler colorido observamos esse fluxo bidirecional bem estabelecido, e no Doppler espectral esse padrão estacado bem diferente do que era para ser observado
tanto na artéria carótida comum quanto mesmo na artéria carótida interna. Então, é muito importante que vocês tenham a definição de imagem desse padrão de fluxo chamado fluxo to and fro. Sempre que possível, nesses casos, a gente usa o menor filtro de parede, certo? Voltando aqui à interpretação de situações específicas. Como é que eu devo interpretar a avaliação hemodinâmica em um paciente que apresenta quadros clínicos com alto débito cardíaco, exemplo, atletas ou mesmo baixo débito cardíaco, pacientes com estenoses graves da válvula aórtica, nos quais a velocidade de pico sistólico na artéria carótida comum já está alta ou já está muito baixa, ou seja, acima de 135 cm por segundo ou inferiores a 45 cm por segundo. Nestes casos específicos, o que vai definir se há ou não uma estenose hemodinamicamente significativa é a relação entre a velocidade de pico sistólico da artéria carótida interna e a artéria carótida comum, ou o critério anatômico local, mas predominantemente mesmo a velocidade, como a gente já havia falado. Ou seja, se o paciente já apresenta uma velocidade alta na carótida comum, é esperado que já tenha uma velocidade alta na artéria carótida interna. Ou se o paciente já tem uma velocidade baixa na artéria carótida comum, talvez ele não tenha uma velocidade tão alta na artéria carótida interna. Então, já que a interna recebe boa parte do fluxo da artéria carótida comum. Então, nestes casos, preferencialmente você vai utilizar a relação. Se houver uma relação maior do que 2, já existe uma estenose acima de 50%, entre 50% e 69%. E se a relação for maior do que 4, uma estenose maior ou igual que 70%. Bom, muitas vezes nós vamos ter alterações indiretas na artéria carótida comum. Indiretas da oclusão da artéria carótida comum, desculpa. Em alguns casos, quando a oclusão é muito extensa da artéria carótida comum, claro que você não vai ver isso toda vez, pode haver inversão do fluxo da artéria oftálmica. Por quê? A artéria carótida externa, os ramos distais da artéria carótida externa, ao nível do globo ocular, ele se comunica com o ramo oftálmico da artéria carótida interna. Ou seja, a nível capilar existe uma comunicação desses dois leitos, o leito da artéria carótida interna com o leito da carótida externa. Então, quando existe uma oclusão extensa, grave da artéria carótida interna, o fluxo vai tentar, naturalmente por alterações fisiológicas, ser desviado ao nível do globo ocular para tentar irrigar o sistema nervoso central e tentar melhorar a condição clínica do paciente. Isso acontece de forma natural. Então, outras alterações que podem acontecer relacionadas a oclusões extensas da artéria carótida interna é aumento de resistência e de pulsatilidade na artéria carótida comum. Lembrando que tudo isso, esse aumento de resistência e pulsatilidade, são compensações que geralmente acontecem ao nível do polígono de Willis. Então, como é que eu faço para saber se o paciente tem ou não tem inversão da artéria oftálmica? Claro, diante de um quadro de obstruções graves da artéria carótida interna, você pede para o paciente fechar o olho, coloca o gel, preenche bem o gel a pálpebra do paciente, identifica o globo ocular. Na porção posterior do globo ocular você vai colocar o box, não tentar angular, deixar o mais quadrado possível, digamos assim, e vai avaliar a direção do fluxo da artéria oftálmica. Nesse caso aqui, o fluxo que se aproxima do transdutor está marcado de vermelho do lado direito, e do lado esquerdo, quando foi avaliar o mesmo fluxo da artéria oftálmica, o fluxo estava se afastando do transdutor, caracterizando uma inversão do fluxo na artéria oftálmica, típico de oclusões graves da artéria carótida interna. Lembrando que nem sempre a gente vai observar esse padrão de fluxo invertido na artéria oftálmica. Outra alteração indireta que pode acontecer, no caso aqui, tanto na oclusão da artéria carótida comum, também pode ser vista em oclusões graves da artéria carótida interna, seria a internalização do fluxo da artéria carótida externa. Nesse caso, oclusão extensa da artéria carótida comum, o fluxo que iria antes irrigar estruturas superficiais na artéria carótida externa passa a ser desviado de forma fisiológica para a artéria carótida interna, que irriga leitos mais nobres do sistema nervoso central. E a consequência disso, a mudança do leito distal de vascularização, seria a mudança daquele padrão de alta resistência da artéria carótida externa para um padrão de baixa resistência semelhante ao da artéria carótida interna. Lembrando que esse fenômeno, apesar da foto não estar mostrando aqui, ele também pode acontecer
em oclusões extensas da artéria carótida interna. No caso, o fluxo que viria pela artéria carótida comum, ele passa a ser desviado para a artéria carótida externa, que vai apresentar mudança no padrão de onda, se tornando uma onda semelhante, digamos assim, ao padrão da artéria carótida interna, na tentativa de irrigar de forma retrógrada o sistema nervoso central por aqueles shunts que a gente já ouviu falar lá no globo ocular. Bom, outra coisa importante, e isso aqui só o tempo e a prática vai dar para a gente, a observação da morfologia da onda no modo espectral é de fundamental importância, gerando suspeita para algumas patologias. A exemplo, quando você vai avaliar aqui esta artéria carótida interna, você nota que existe uma mudança completa no padrão. O fluxo diastólico, que era para ser elevado e contínuo durante a diástole, está apresentando um padrão reverso, ou seja, um padrão de aumento de resistência. Você nota também que a sístole está achatadinha, não tem aquela descência e a continuação com a diástole, e a diástole reversa, refletindo um leito de alta resistência que não é comum para a artéria carótida interna. Então, nesse caso, quando a gente observar esse tipo de alteração na artéria carótida interna, suspeitar de lesão no leito distal, ou seja, uma oclusão acima do nível do pescoço, que é melhor avaliada por outros métodos de imagem. Nós podemos também observar um padrão monofásico na artéria carótida comum, neste caso, um padrão de onda monofásico tardos parvos, que é tipicamente encontrado não só aqui na artéria carótida, na avaliação de artérias carótidas, mas no leito arterial no geral, quando há estenoses hemodinamicamente significativas. O leito distal passa a apresentar esse padrão de baixa resistência por mecanismos fisiológicos. Então, se na artéria carótida comum apresentar esse padrão, então tem que suspeitar de uma estenose mais proximal, ou estenose grave da válvula aórtica, ou mesmo do tronco braquicefálico, se for à direita, e assim vai. Lembrando que esse padrão ele se repete no todo o leito carotídeo. Quando vai se avaliar a artéria carótida interna, também se apresenta com um padrão monofásico tardos parvos, típico de leitos pós-estenóticos. Outra condição, aqui só mostrando uma angiorressonância, mostrando o ponto de oclusão, neste caso que era à direita do tronco braquicefálico, corroborando todo o padrão de onda ao Doppler colorido que a gente observou, tanto na artéria carótida comum direita, quanto na artéria carótida interna direita, já que a mesma recebe boa parte do fluxo da artéria carótida comum. Outra coisa que pode acontecer é a presença de duplo pico sistólico durante a avaliação do sistema carotídeo. Aqui, no caso, a artéria carótida comum, apresentando um duplo pico sistólico. Neste caso, o paciente apresentava uma insuficiência aórtica já mais proeminente, tendo esse pulso chamado de pulso bisfirens. Lembrando que esta alteração pode ser vista em pacientes que não têm doença nenhuma, então é muito importante conhecer a clínica do paciente. A exemplo, pacientes jovens e atletas podem apresentar esse pulso bisfirens sem ter nenhum tipo de lesão na válvula aórtica. Aqui nós observamos a avaliação da artéria carótida comum esquerda, notando-se logo de cara um fluxo diastólico já reduzido, reverso e abaixo da linha de base, refletindo também uma alteração possível em casos de insuficiência aórtica grave. Não só apenas o pulso bisfirens, mas a própria artéria carótida comum pode apresentar todo esse fluxo reverso abaixo da linha de base também, que um caso de insuficiência aórtica mais severa. E nos pacientes com arritmia cardíaca, o paciente com ritmo cardíaco irregular, com fibrilações atriais, no momento da arritmia, que é o que a gente vê aqui, não é factível o cálculo de velocidade. Então, o que se deve fazer é esperar. Se o paciente apresentar alguma melhora do ritmo cardíaco, você tentar fazer as mensurações de velocidade quando o ritmo cardíaco está de forma mais irregular possível. Se não for factível, tem que avisar no laudo que o paciente estava com arritmia, ou mesmo pedir para repetir depois o exame quando tiver melhora do quadro clínico dele. Bom, estou fazendo o exame e verifico a presença de uma placa bastante calcificada, com muito artefato de sombra acústica. E agora? Muitas vezes, quando a gente está fazendo o exame, a gente vai se deparar com placas que fornecem muita sombra por serem muito calcificadas.
E essa sombra, claro, vai limitar a avaliação do seu exame. O que a gente deve fazer? Em primeiro lugar, a gente já esbarrou numa limitação inerente ao método, tem que ser citada no relatório. E o que a gente vai fazer é avaliar a extensão da placa e da sombra. Se a extensão da placa for inferior a 1 cm e logo depois a área de sombra não existe fenômeno de aliasing, é muito improvável que haja uma estenose superior a 50%, uma estenose hemodinamicamente significativa. Se a placa apresentar uma sombra com extensão maior do que 2 cm ou apresentar aliasing depois, deve-se confirmar a estenose por outro método que não seja a ultrassonografia. Bom, a última parte desta aula é a avaliação do fenômeno de roubo subclávio, que nada mais é do que um fenômeno compensatório quando existem estenoses ou oclusões da porção proximal da artéria subclávia ou, se for do lado direito, da artéria inominada ou do tronco braquicefálico. Então, nesses pontos, se houver estenoses graves, críticas, vai acabar acontecendo o fenômeno do roubo subclávio com o passar do tempo, que é um fenômeno hemodinamicamente compensatório. Ele possui 3 tipos básicos: oculto ou latente, parcial ou completo. O tipo 1, que é o roubo de subclávia do tipo latente, existe um foco de desaceleração sistólica, durante a sístole, durante a avaliação da artéria vertebral, e que essa desaceleração sistólica piora com o esforço físico ou mesmo com manobra de insuflação do manguito. O que isso quer dizer? Se eu pedir para o paciente fazer um esforço vigoroso, nem sempre o paciente vai conseguir fazer, ou se você insuflar o manguito acima do ponto da pressão arterial por 3 minutos, e desinsuflar de forma rápida esse manguito, vai acontecer a conversão desse roubo latente ou parcial para o roubo, do roubo latente para o roubo parcial, que apresenta esse típico sinal do coelho, que seria essa desaceleração, certo? Existe a inversão sistólica do fluxo no roubo intermitente ou parcial. Lembrando que esse fenômeno do roubo subclávio não é tão comum, ou seja, o paciente, para apresentar ele, já vem um tempo com estenose crítica, com sintomas isquêmicos no membro superior, com claudicação desse membro. Então, a clínica do paciente que já possivelmente tem um fenômeno de roubo subclávio é o paciente com claudicação intermitente do braço. E o roubo subclávio é um fenômeno hemodinâmico que a gente vai ter uma compensação ao nível do polígono de Willis para tentar melhorar a irrigação desse membro isquêmico com aumento de velocidade vindo do outro membro, certo? Então, basicamente é isso que vai acontecer no fenômeno de roubo subclávio. E como eu havia falado, ele tem 3 tipos. O tipo 1 é um roubo que ele está oculto, né? Você não vai a princípio perceber esse roubo no exame sem esforço ou com a insuflação do manguito. Existe a desaceleração sistólica e com o esforço ou uso do manguito, ele passa a ser do tipo parcial, que forma esse sinalzinho do coelho mais típico na curva do Doppler espectral. E o roubo subclávio de forma completa é a inversão do fluxo diastólico mesmo. A curva vai ficar toda para baixo, vai ter um fluxo revertido já, tentando compensar aquele membro isquêmico. E, mais uma vez, mostrando o sinal do coelho, né, essa desaceleração mesosistólica que vai piorar com o exercício ou insuflação do manguito e forma esse sinalzinho que é chamado de sinal do coelho. Quando aumenta o exercício vigoroso físico ou o manguito, existe essa desaceleração durante a período de diástole, formando melhor esse sinalzinho do coelho. Mas lembrando que isso não é tão comum, mas é importante que seja citado. Não é tão comum no nosso dia a dia, na prática clínica, a gente observa fenômeno de roubo subclávio, porém é importante que se saiba que ele existe, certo? E aqui observamos o sinal já do roubo subclávio completo, né, o fluxo já todo invertido da artéria vertebral avaliada. E era isso que tínhamos para hoje. Obrigado.